prepararmos as crianças, mais chances elas terão de se tornar um adulto de sucesso. Mas uma boa preparação significa uma agenda cheia de compromissos? Esse é o nosso assunto de hoje. Nós estamos no segundo bloco do Educação. E a gente no bloco anterior estava falando da agenda da Mariana e falando também que a Mariana, há um tempo, teve uma febre de 37,2 e a mãe dela aqui, Luciana, estava contando pra gente que achou que essa febre fosse um pouco também emocional, para ela ficar em casa descansando. Débora, você acha que de repente a Mariana está com muitas atividades, tudo bem que ela que quis, mas de repente ela está querendo abraçar o mundo com as pernas ou não? Eu acho que é uma estratégia que a Mariana criou para segurar um pouquinho, puxar um freio de mão, né? É super saudável que ela possa também, né? Já que foi uma demanda dela fazer todas essas atividades, é muito saudável que ela perceba que ela está precisando dar uma descansada, para continuar na frente, né? É claro que é um sinal. Se ela começar a ter febre uma vez por semana, né? Aí, opa, peraí, né? O que está acontecendo? Ou ela começar a cair no rendimento do estudo, enfim, se ela der outros sinais, né? O primeiro sinal é só um sinal, é só um alerta para a gente ver como que as coisas estão caminhando. Mas se ela foi e depois continuou e seguiu e está com a vida tranquila, eu acho que não é necessário fazer uma revisão ainda, né? O que essa agenda lotada pode acarretar em algumas crianças, né? Porque você falou no primeiro bloco, alguns pais às vezes fazem uma agenda super lotada, né? E aí as crianças sim, né? Abraçar o mundo com as pernas, o que é isso, né? Você entrar num estado de ansiedade muito grande, por quê? Porque se o meu pai e a minha mãe querem que eu faça tal coisa, tal coisa, tal coisa, olha só como é que funciona na cabecinha da criança. E aí eu começo a não gostar, começo a não querer, começo a ratear, né? Eu estou frustrando os meus pais. Então vamos lá, vamos reunir forças aonde tem, né? E o que acontece? É o que a gente chama de inflar o ego. Você fica num momento maníaco, num momento de euforia o tempo todo. E aí, o que pode acontecer? Uma coisa é você juntar essa energia para fazer isso numa hora, num momento, né, numa atividade específica. Vou juntar aqui minhas energias todas porque eu tenho um monte de prova para fazer, ou tenho que fazer a apresentação do teatro e sou tímida e vou dar conta. Isso é uma coisa. A outra coisa é você ter sistematicamente esse reunir de forças para dar conta do que sempre os meus tá pais... no teu limite, né, da tua energia, dá muita energia sempre. Isso faz com que a gente produza uma criança ansiosa, uma criança muitas vezes maníaca, né? A gente tem até muitas crianças hoje em dia que apresentam quadros que pode disfarçar um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Por quê? Porque tem que fazer tanta coisa ao mesmo tempo, não tem tempo de focar em nada. E aí faz fica tudo mais ou menos, né? Não faz nada bem e tudo mais ou menos. E vamos lá! Você acaba produzindo realmente uma neurose instalada devido a esse quadro, né? É maníaco, não tem outro nome para falar. E eu não sei, Débora, você é profissional, você vai poder me dizer melhor, mas parece que também pode ocorrer aí um quadro de depressão, no sentido assim, da criança não dá conta e aí baixa a autoestima, né? Poxa, eu não sou tão bom quanto eu poderia ser, porque meu pai e minha mãe acreditam que eu poderia dar conta e eu não estou dando conta de nada, e é muita coisa e... Sim, assim, a expectativa essa muito vida não acima, tem graça. Sim, né? Aí as saídas, né, que não são, na verdade, não são saídas porque são saídas quando são são coisas produtivas, né? Estratégias como aí o freio de mão da Mariana, mas essas vamos dizer assim, esses desenvolvimentos podem acontecer, pode acontecer depressão, você pode acontecer realmente um quadro de hiperatividade instalado, você pode ter uma série de patologias por conta dessa superestima. Você não pode, né? Esses meninos hoje em dia, isso aí é uma coisa que se fala há muito tempo, né? Mesmo em escolas em tempo integral, você tem que ter uma regulação desse momento. E acho também que é o seguinte, além
do que eu citei no início do bloco, dessa ânsia dos pais de preparar cada vez melhor os seus filhos para um mercado de trabalho, eu acho que pode ter também uma projeção, né? Ah, eu não estudei piano. Poxa, acho tão lindo estudar piano. Você se projeta no teu filho e quer que ele estude piano, mas ele nunca gostou daquilo, ele não tem nada a ver com aquilo. Né? Não tem jeito, não tem talento, não tem nada, não gosta. Os filhos são a melhor parte da gente, né? Geralmente, com todos os sublinhados, quando nasce uma criança numa família, aquele bebê, né, aquele rei, aquele bebê, assim, Sua Majestade o bebê, dizia Freud. Então, assim, ele vem ocupar um lugar de completar esses pais, de ser tudo aquilo que eu não fiz. E aí, claro, assim, um bebê normal, ele, no sentido, né, do desejo, regularmente, ele vem exatamente ocupar tudo isso. Então, eu quero dar ao meu filho tudo o que eu puder oferecer. E ele fica nesse lugar da obrigação de me corresponder. É peso demais. Eu acho. Uma outra coisa que eu acho importante nessa história da agenda lotada é as mães que botam aquele monte de coisa e fica uma coisa emendada na outra, com o horário apertado e fica, vambora, você tá atrasado. Calma. Aí depois fala pra criança assim, por que você tá tão agitado, meu filho, no final de semana? É uma coisa que eu me policio muito, porque senão eu viro a maluca, né? Bora, você tá atrasada, vambora, corre. Então é uma coisa que eu tenho que me policiar. Eu tento trabalhar isso em mim para justamente não ficar nela aquela coisa, nossa senhora, eu tenho que correr o tempo inteiro, eu quero, né? Nossa, ou então ficando no celular danada. Trabalhando, né, e monitorando a criança. Porque aí fica uma fantasia também dos pais que se eu tô trabalhando em casa, ele também tem que estar fazendo alguma coisa. Porque se ele não estiver fazendo nada, o que ele tá fazendo? Gente, ele está em casa brincando, está exercitando a capacidade dele de escolha do que ele quer fazer também. Sim, que é um momento livre, realmente, de livre escolha. Mãe, posso chamar o fulaninho para brincar comigo aqui em casa? A importância que esse ato tem. Parece uma besteira, mas não é. Não é. E como é que fica a agenda da mulher? Você é fisioterapeuta, é uma profissional, é mãe, é mulher, é um monte de coisa. Como é que fica a sua agenda em relação à agenda da Mariana? Pois é, isso é o mais difícil. Eu acabei que eu sou muito privilegiada porque eu trabalho perto de casa. Então, o meu trabalho, e eu faço o meu horário. Então, o meu trabalho é em função do horário dela. Então, tem dias que eu não posso começar muito cedo porque eu tenho que levar ela para uma atividade. Levo ela para a atividade, trago ela para a atividade, vou trabalhar. Todo dia eu vou para casa para almoçar e vê-la antes dela ir para a escola. Então, tem dias que eu saio para trabalhar muito cedo, mas eu me policio de tirar o meu horário de almoço e ir vê-la. Porque senão só vou vê-la às 8 horas da noite, às 6 horas da noite. Em relação ao seu marido, ele só vê as crianças à noite mesmo? A gente é separado. Então, ele não mora mais com a gente, não mora no Rio. Então, tem essa coisa dele ficar quase todos os finais de semana com elas também. Porque ele acaba ficando todos os finais, quase todos. Porque como ele não tem possibilidade de vê-las, porque normalmente as pessoas ficam, hoje em dia, 2 dias com o pai durante a semana e de 15 dias, né? E ele não, ele fica quase todo final de semana, mas ele é bem presente, elas adoram ir para casa dele também, é bem... Mas aí durante a semana o negócio fica por tua conta, né? O pesado é aqui. E aí as mães acabam, mesmo as mães que ainda são casadas, elas acabam tendo uma participação maior, a gente diz assim, né? Tem algumas exceções, tem o Thiago Queiroz, que está sempre aqui com a gente, que é um paizão, tem blog, tem página no Face, enfim. Mas, por uma questão cultural, por uma questão de tradição, a gente ainda vê as mães mais ligadas à educação dos filhos. E a mulher que trabalha fora, como é que fica isso, Débora? Muitas mulheres, que você observa também no teu consultório, muitas mulheres acabam abrindo mão um pouco da profissão para seguir essa agenda lotada dos filhos? Muitas mães abrem mão das suas profissões para acompanhar as crianças. E isso, no início, é muito prazeroso, né? Eu já falei em vários episódios aqui, eu tenho dois meninos, 2 adolescentes, e é muito prazeroso. Sempre cuidei muito dos meninos, nunca tive babá, tal, né? Consegui conciliar tudo, mas você cobra, né? Porque você entrega
na mão das crianças, né, um deleite pessoal. Né? Você abre mão da sua profissão para ser mãe, nada contra. Mas os meninos vão crescendo e vão cuidando da vida deles. Eu vejo as mães que não trabalham fora com muito mais dificuldade de deixar essa autonomia dos meninos, né? Ah, então aí eu posso então ir para o inglês sozinho? Não, eu vou te levar, mas eu tô aqui para isso. E aí, assim, olha que coisa, mas ele não precisa mais de mim. mais protetoras, né? Ele não precisa mais de mim. Então, assim, tem um misto de decepção, né? Mas eu abri mão da minha vida para cuidar dele e agora ele vem fazer isso comigo. Como é que ele vai me largar assim? E é parte do desenvolvimento que eles partam para a vida deles, né? Que eles comecem a andar sozinhos, que eles escolham as coisas deles, né? Que eles não dependam da mãe. Então são crianças que têm muito mais dificuldade de ter autonomia. E aí a gente vai ver como é que está a segurança dessa criança, desse adolescente depois, né? Ou então vão ser adultos que vão ficar assim, mãe, fulano, ou então passa para a esposa, né? O que eu faço? Eu compro o verde ou o vermelho? Por que será que a criatura... Mas o interessante, por exemplo, no caso da Mariana, e aí eu não sei, essa pergunta que eu estou para te fazer desde o primeiro bloco, mas a gente vai falando sobre outras coisas. Você acha que a Mariana, ela teve essa demanda dela mesma, ou de repente, aí fazendo uma autoanálise, né? De ver você uma pessoa que corre muito atrás, que não sei como é que é a sua vida pessoal, mas não sei, de repente você tem alguma característica de estar querendo sempre aprender coisas e enfim, dessa vida batalhadora que a gente tem, que todas nós temos, né? De repente você dizer, poxa, eu devia ter feito aquilo, e dela ouvir, assimilar aquilo e falar assim, não, então eu tenho que fazer um monte de coisas. Ou você acha que é uma demanda, foram gostos dela mesmo? Eu acho que foram gostos dela. Apesar de eu ter realmente essa característica e ela ver eu sempre correndo atrás, eu acho que é dela. Ela desde 4 anos de idade fazia teatro e ela se apresentava todo final de semana. Era todo final de semana, eu na coxia com ela, trocando de roupa, ajudando as crianças, porque ela era a menor que fazia teatro. Então, ajudando as crianças a trocar de roupa, ela. Então, ela passou durante 2 anos, dos 4 aos 6, direto, fazendo teatro todo final de semana. Então, isso era uma coisa que para ela era muito prazeroso, fora os ensaios para esse teatro, entendeu? Então, para ela sempre foi muito prazeroso ter essas obrigações, essas tarefas. Ela sempre gostou. E aí, quando ela teve que sair do teatro por N razões, ela acabou procurando outras coisas para ela continuar no palco. Porque justamente essa história do balé, jazz, sapateado e canto é tudo numa mesma academia. Cada dia é uma atividade. Mas tem apresentações. Não, e eu vou te falar uma coisa, Luciana, eu sou atriz também, que eu também tenho essa coisa, várias profissões. E o ator completo é aquele que dança, canta e dramatiza. Então, assim, o que ela está buscando, entendo completamente. Por isso que eu perguntei, como era uma coisa mais artística, eu fiquei assim, caramba, será que é porque ela vê a mãe, ou a escola, na escola falam muito, olha, hoje o profissional tem que saber isso, aquilo outro, e ver você correndo atrás, e aí ela se sentiu pressionada a querer fazer um monte de coisa, ou pelo lado artístico, que foi o que eu desconfiei. Porque realmente tá tudo misturado, né? Tudo muito próximo. A arte tem isso. No caso da Mariana, eu acho que foi um desejo, uma habilidade dela e que ela foi se organizando e eu acho que a Luciana conseguiu conciliar tudo isso, esse leque enorme com a escola, né? Que também não podia deixar de lado. Mas eu acho que tem uma veia artística aí da Mariana. Que é inegável. Foi uma coisa que você falou, eu deixei a escola por último, não por ela ser o menos importante, mas é porque como na idade dela a escola não tem a demanda que os adolescentes têm, como a minha mais velha, eu estou deixando ela aproveitar essa fase. Porque eu já vi meninas mais velhas que estudam na mesma escola que ela e que tinham essa agenda lotada na mesma academia, que quando ficaram mais velhas tiveram que começar, não, eu não posso mais fazer o jazz, não posso mais fazer o balé. E é bom experimentar tudo, porque vai depois poder priorizar. Exato, ela vai saber o que ela vai querer, né? Gente, muitíssimo obrigada pela participação, voltem sempre, obrigada sucesso para as duas. Obrigada. Quero ver ainda nos palcos a sua vida, Mariana. Obrigada. O nosso programa já está terminando e se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.alerj.rj.gov.br. Educação, se você não se envolver,
não rola. E na segunda-feira nós temos encontro marcado aqui às 9 horas da noite. Eu te espero. Até lá! Às vezes, como eu leio, dá vontade de voar, viver a vida. Eu li uma história chamada Meu Coraçãozinho. Nunca esqueci dessa história. Já escrevi várias redações minhas. E a única história que eu não gostei foi O Planeta Está com Febre. É porque a gente é meio triste na hora que o planeta está com febre. Mas no final ficou tudo bem.